Olá, malta liberal, sejam bem-vindos a mais um Podcouple, o podcast onde falamos do swing e do estilo de vida liberal, sem filtros, sem tabus e acima de tudo com muito humor. Eu sou a Catarina. E eu sou o Vasco. Hoje vamos falar de algo que afeta muita gente neste mundo liberal, a ansiedade e o desempenho numa troca entre casais. Por detrás das fantasias e também da excitação, acaba por às vezes haver muitos nervos, algumas inseguranças e até bloqueios. Então nós vamos dividir este episódio em duas partes. Vamos dedicar uma parte às mulheres e outra parte aos homens, ou seja, às inseguranças de cada um e aos problemas que sentem. Embora haja alguns pontos em comum entre homens e mulheres, também há alguns desafios assim mais específicos para eles e para elas. E aqui, antes de entrarmos no campo específico para ele e para ela, vamos só aqui recordar algumas dicas rápidas e também já faladas noutros episódios que se aplicam a ambos. Então o que é importante? Conversar com o parceiro e com os envolvidos, ou seja, a comunicação ajuda a aliviar a pressão, não forçar nada só porque é suposto, permitir-se recusar a qualquer momento. Isto obviamente, para qualquer pessoa, independentemente de ser ele e ela, isto acaba por ser algo muito comum. Principalmente a parte da conversa, é preciso que haja aquela confiança entre todos para fazer desaparecer aquela pressão inicial. Então vamos começar aqui por falar na ansiedade nas mulheres. Para muitas mulheres, o início no mundo liberal acaba por ser um misto de desejo e às vezes até acaba também de ser assim, um bocadinho de medo. Medo, às vezes de não se sentirem desejadas, medo às vezes também da comparação com as outras mulheres e medo de não corresponder àquilo que é o expectável. Há quem fique insegura com o próprio corpo, especialmente se vê outras mulheres mais fit, mais bonitas, mais jovens, mais ousadas, mais confiantes. No entanto, atenção, no mundo liberal há espaço para todo o tipo de beleza e para todo o tipo de atitude e para todo o tipo de corpo. O que vale é que nós não gostamos todos do mesmo, não é? Por isso. Dá para todos. E também há aquela pressão interna. Será que o meu parceiro ainda me deseja depois disto? Será que ele vai gostar mais dela do que de mim? E às vezes também é o mais comum de tudo. E se eu não estivesse excitada? E se eu acabar por travar a meio? É importante lembrar que todas estas ansiedades e estes receios são normais. Muitas mulheres passam por isto, se calhar até todas, mesmo depois de anos de experiência. Portanto, isto não é algo apenas que se aplica a quem está a começar. Isto aplica-se a mulheres, assim, neste caso como a Catarina, que já tem alguns anos de experiência, já está muito rodada, e mesmo assim... Então vamos aqui dar aqui algumas pequeninas dicas que possa às vezes ajudar aqui a combater esta ansiedade para nós mulheres. Usarmos uma lingerie ou roupa que nos faça sentir mais poderosa, que nos faça sentir bem. Se usarmos um salto alto, acaba às vezes por esconder aquelas imperfeiçõezinhas que aquela a gente tem. Aquela celulite desaparece com um salto alto, como por magia. Às vezes não, mas pronto. Mas às vezes... O escuro ajuda também. Ajuda. E acima de tudo também encarar o momento como uma experiência e não como uma prova. E agora aqui, acho que podemos aqui falar um bocadinho, poderia falar aqui um bocadinho da minha experiência pessoal, já que estamos aqui a falar da parte da ansiedade das mulheres, dos receios que eu senti ao longo destes 10 anos. Eu acho que posso dizer que não tenho assim propriamente um receio. Eu acho que agora, mais para agora, né, vou ficando mais para o velho, se calhar começo a ver as raparigas mais novas, né, com corpos mais beltos e com aquelas mamas mais perfeitinhas e com as barriguinhas mais lisas, e eu que já vou caminhando já quase perto dos 50, mas se calhar já começo... Mas isso resolve-se. Mas não, para o meu caso não, porque não quero. Vais à faca? Não, dispenso. Acabo por se calhar ficar assim um bocadinho mais, será que os outros homens, aqui já é o contrário, não é? Será que o meu marido ainda me deseja, mas será que os outros vão olhar para mim, né, com vontade de estar comigo? Acho que é mais a nível desse receio, porque a outra parte do estar excitado ou não estar excitado não é uma coisa que a mim me coloca um entrave. Há um aspecto, sim, é quando combinamos algo com alguém, às vezes fico com aquele receio, será que depois quando vamos estar com eles, será que ainda tenho a vontade de estar realmente ainda com a pessoa? Porque isto é assim, num momento tenho vontade, como no outro momento posso não ter. E acho que é mais, às vezes é por aí nesse aspecto. E assim no início havia alguma coisa em particular, algum receio que tinhas, mesmo antes da primeira experiência? Não me recordo, mas acho que não. Eu penso, por acaso do teu lado, eu não, pelo menos nunca verbalizaste assim nenhum receio, nenhum problema. Portanto, mas acaba sempre por haver aqueles pensamentos que de vez em quando aparecem.
relacionados com a aparência física, não é? E com o tipo de relacionamento que tu vais sentir quando estiveres com outro homem. E agora vamos aqui noutros homens. Agora vais falar da parte da ansiedade dos homens, não é? Agora falo mais. Pronto. Então, vamos ser sinceros. Em relação aos homens, nós temos uma expectativa muito grande em relação ao nosso desempenho sexual. E em que aspecto? Portanto, ser ação é firme, a resistência, o dar prazer, portanto, à parceira e à nova mulher, e também o encaixe com a nova parceira acaba por ser muita pressão para os homens, coitadinhos dos homens, e que é muita coisa para a cabecinha deles, depois às vezes a cabeça de baixo acaba por não funcionar, não é? Pronto, a verdade é que a cabeça interfere e muito com o corpo. A ansiedade pode literalmente bloquear a ereção, mesmo que haja desejo. Portanto, eu posso estar com muita vontade, mas o corpo não reage. E nós vamos achar um pouco estranho, porque vamos ficar a pensar, isto nunca me aconteceu, coisas do género, não é? E depois também não esqueças que há aquela comparação com outros homens, né? Será que tenho uma pista demasiado pequena? Será que a minha mulher vai gostar mais dele? E acho que acaba também a ser a pior de todas, é a vergonha de falhar. Ou por falta de ação, às vezes também por ejaculação precoce. Mas, atenção, querido, falhar não é o fim do mundo, porque pode acontecer a qualquer homem. Aqui há algumas dicas relevantes especificamente para homens. Evitem álcool em excesso. Às vezes há aquela falta de equilíbrio entre eu vou beber uns copos para descontrair e depois há uma altura em que já bebi copos demais e aquilo não vai funcionar porque com o álcool a mais vai ajudar a que a coisa corra mal. Portanto, acho que é preferível não beber muito. E aqui esta parte do álcool também acaba também, às vezes também se aplicar às mulheres, não é? Não a parte de levantar a pizza. Desde que elas se deitem lá quietinhas, vai funcionar. Para ti. Já os homens se deitarem lá quietinhos, pois. Batem uma sorna. Focarem-se no momento e não na vossa performance. Não focarem demasiado nessa situação, não pensarem demasiado em será que isto vai funcionar, será que não vai funcionar. Não tenham medo de parar ou de fazer uma pausa e fazerem-no de forma natural. Lembrarem-se que o sexo... Podem sempre, se não quiser dar muito nas vistas, olha, estou com demasiada sede, vamos só beber um copo. Sim, sim. Beber um copo não, vou só buscar uma garrafa de água. Ou ainda mais, ainda melhor, tipo, dar a entender que estamos preocupados com outra mulher, tá? Não queres beber um copo, que eu posso ir buscar um copo de água, portanto, não é? Mais cavalheiro. E se ela diz que não? Ai, não estou também assim. Então vou eu. Em relação ao sexo, o sexo é mais do que a penetração. Como se costuma dizer, desde que haja língua e dedos, há sempre muito para fazer. E algo muito importante e pouco falado, habituem-se ao preservativo. Muitos homens não estão habituados a usar o preservativo com a sua parceira e depois acaba por ser ali um elemento meio estranho no meio de uma relação. É mais um pormenor para ajudar a coisa a falhar. Habituem-se a ele. Agora, como? Fodam a vossa mulher com preservativo de vez em quando. Habituem-se a pô-lo. Porque para muitos homens parece que é aquele momento em que estão a desembrulhar aquilo e parece que estão ali atrapalhados como um adolescente e quando começam a pensar muito como é que isto mete, será que está do avesso, será que não está, já perderam a tesão e já não conseguem meter aquilo de maneira nenhuma. E é um bocado incómodo. É uma questão de prática. E agora que eu falei da minha experiência, vais-te agora falar da tua. Eu provavelmente tenho mais coisas para falar do que tu. Porque ele é homem. Sim. Porque passam muitas coisas pela cabeça. Não quero dizer que eu tenha sofrido muito com isso, mas já pensei muito nessas coisas. Até falando aqui de uma experiência muito pessoal e fazendo a pergunta a mim próprio. Então, em alguma altura, já me faltou a tesão? Sim. Já. Uma vez só. Não, mas o que é que acontece? Foi uma vez em que o Vasco estava com tanta vontade de estar com aquele casal, mas com aquela mulher... que não lhe correu como ele estava à espera. E isso tem uma razão. A conclusão a que chegamos é que era uma daquelas situações que nós hoje em dia evitamos ao máximo, que é, nós estávamos ali mais para mim do que para a Catarina, ou seja, era uma daquelas situações em que eu tinha mais interesse na mulher. Eu era... E a Catarina era tá bem, vamos lá. E o que é que aconteceu? Fez com que isso de alguma forma mexesse um pouco comigo e ficava ali um bocado preocupado por causa daquele desequilíbrio e a coisa não resultou bem. E também por causa de uns preservativos da Control em que aquilo dizia na embalagem que era de aplicação fácil e depois quando eu abri aquilo tinha uma fita azul no preservativo e eu, que é isto? E aquela situação que eu há bocado estava a falar aconteceu.
E quando eu percebi como é que aquilo se metia, já a tesão tinha Já tinha desaparecido. murchado. O que fazer nessas situações? Troquem de parceira. Porque provavelmente, quando vocês voltarem à vossa mulher, a tesão volta. E depois voltam a trocar. E é possível que a tesão volte a acabar. Mas se veem que isso acontece, troquem e não destroquem. Voltem à vossa mulher, se estão muito preocupados, não é? Se tiverem um espírito menos preocupado, divirtam-se com outra mulher. A maior parte das mulheres eu não sinto que elas estão demasiado preocupadas com a penetração. Em muitas situações elas desfrutam tanto ou mais com sexo oral, ou com um toque, ou simplesmente estar lá assim um bocadinho aos beijos. E a minha experiência diz-me que a tesão irá aparecer naturalmente se nós aproveitarmos o momento. Se não estivermos a tentar fazê-lo, ela de alguma forma acaba por voltar. Obviamente cada homem é diferente. Sim, às vezes há uns que não aparecem. Sim, mas há homens que são muito diferentes. Por exemplo, da ejaculação precoce. Aqui no meio percebi que há homens que são muito diferentes de mim. Há homens que se vêm passado 1 minuto, mas depois metem outro preservativo e continuam. Por exemplo, comigo isso não funciona. Se eu me banho num minuto, pois Morreu. a minha amiga, tens que esperar um bocadinho. Ou melhor, não esperes um bocadinho. Vamos fazendo outras coisas. Há situações em que nós homens queremos prolongar a situação porque não queremos que aquilo acabe muito depressa, até porque não queremos que depois estar lá muito tempo a ver a nossa mulher a ser arrombada por um gajo qualquer durante mais meia hora. Então, Não costuma acontecer connosco. não. Porque quando eu vejo que aquilo vai explodir para o meu lado, eu abrando, eu paro, faço sexo oral e a coisa volta atrás e depois volto novamente. E assim consigo de alguma forma prolongar. E isso é uma maneira de perder aquele receio de ela se calhar vai achar que é pouco. Eu não tenho a sensação com a maior parte das mulheres. A maior parte das mulheres, na verdade, nem quer estar lá assim tanto tempo quanto isso. Às vezes eu até acho que exagero um bocado. Concordo. O que queres dizer com isso? Concordas? Concordo contigo. Gostas, pouco gostas. Mas pronto. Não se cansa este Vasco. Credo, estás a fazer publicidade enganosa. Não é enganosa, é mesmo verdade. Então, havia aqui, na verdade, muito mais para falar, mas eu estou a olhar para a Catarina e a Catarina está aqui com cara de já estás a falar há tempo demais. Oh, falaste, mas não disseste quase nada. Não disse quase, falei muito e não disse nada. Ok, está bem. Então vá, que receio é que tu tinhas? Vá tirando a parte de... Opa, obviamente, daquele preservativo maravilhoso com a fita que nos enrolava. eu nunca tive problemas em comparação com outros homens. Aliás, eu disse à Catarina antes da nossa primeira experiência. E eu sei que eventualmente tu vais estar com homens mais bonitos do que eu, mais musculados do que eu, com pizzas maiores do que a minha, com pizzas mais grossas do que a minha, que fodem melhor do que eu. Mas isso é natural porque existe um número infinito de homens, não é? E obviamente que todos nós temos características diferentes. O que acabamos por buscar no do swing é mesmo a diferença, né? Para ser igual, sim. Exato. não fazíamos. No início, agora aqui falando das minhas primeiras experiências de trocas completas, no início, eu pessoalmente, em termos de ereção, funcionava muito bem no início, mas a partir de determinada altura, nem sei dizer quanto, sei lá, imaginem, 10 minutos, 15 minutos, começava a falhar. E aquilo era estranho porque com a Catarina isso nunca acontece. Mas ali acontece. Uma coisa que me deixou descansado é que eu percebia que muitos homens tinham o mesmo problema, ou ainda pior do que eu. Então isso acho que me deu uma confiança extra do género. Bom, as mulheres aqui no meio, isto é a ideia de quem está a começar, é que as mulheres aqui do meio já estão habituadas a cruzarem-se com gajos em que isto não funciona a 100%, então eu não vou ser assim tão mau. E esse tipo de pensamento acabava por me descontrair e fazia com que a coisa resultasse melhor. Não é? E agora que falamos aqui da ansiedade do homem e da ansiedade da mulher, vamos falar aqui um bocadinho de ansiedade no casal. Do casal. Ou seja, quando a ansiedade atinge o casal. Às vezes, a ansiedade não é individual, como estávamos a falar, mas é também partilhada. O casal acaba por se sentir fora do jogo, ou com receio, às vezes, de dar também o passo seguinte. Apesar da comunicação, estão ali a conversar e o que é que fazemos, o que é que não fazemos, será que vai dar, será que não vai dar, será que devemos, será que não devemos, e então acaba por provocar ali essa ansiedade partilhada. Portanto, nesses casos é preciso voltar à base, conversar, reforçar a ligação,
perceber se o swing ainda faz sentido no momento atual, porque pode não fazer, ok? E acho que fazer uma pausa não faz mal a ninguém. Aliás, nós, quando foi na altura do Covid, e se calhar nem foi só por causa do... Acho que nem foi só por causa pelo Covid, nós também houve uma altura em que andamos um bocadinho não afastados, mas sei lá, por mim não tinha tanta vontade, se calhar como noutras alturas, e às vezes é um momento para fazer uma pausa, não é? Não precisamos estar a sair uma vez por mês ou todos os fins de semana ou de 15 em 15 dias, para se separar uns meses, mas não faz mal, não faz mal a ninguém. Se vemos os dois bem com isso, claro. O mais importante é ver os dois bem com isso, não é? Sim, acho que uma das coisas mais importantes é tentar manter o equilíbrio da vontade de cada um. Portanto, se há um que quer muito e outro que não quer muito, a coisa nunca vai resultar. Nunca vai resultar. Registem no vosso caderninho. Portanto, e às vezes não é fácil manter o nível de interesse equilibrado, não é? Mas é assim que as coisas são. E a ansiedade é natural, faz parte do processo. O segredo acaba por estar em reconhecer os sinais, respeitar os limites e não transformar o prazer em obrigação. Sejam gentis convosco e entre vocês. O swing é para trazer prazer. Eu ia dizer paz de espírito, mas calhar nem é bem a coisa. Uma forma de estar diferente. Algo que fazem em conjunto, certo? Podiam ter feito windsurf em conjunto, não é? Exemplo esquisito. Outra coisa qualquer. É uma coisa que podem fazer em conjunto e que ambos gostam. Portanto, há muitos casais que não têm algo em comum que ambos gostem muito, e isto pode ser essa coisa. Portanto, não deixem ceder a esse stress e à pressão. Façam as coisas à vossa maneira, ao vosso ritmo e à vossa vontade. E chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada por terem estado connosco. Adicione o podcast no Spotify, na Apple Podcast, para não perderem nenhum episódio. Já vamos no 19º episódio. Na verdade há 20 episódios. Sim, mas há um pronto. Porque houve uma ideia que era fazer meios episódios e pronto, não interessa. Siga-nos no Instagram e interajam com as nossas publicações, deem sugestões, metam-se connosco ou mandem-nos uma mensagem. No próximo episódio vamos falar sobre as nossas melhores e as nossas piores experiências. Portanto, se quiserem, vamos acabar por reforçar aqui um bocadinho deste tema, não é? Mas também pode acabar por fazer a tal pergunta, não é? No ar ao pessoal. E se quiserem partilharem as vossas experiências, também até podem partilhar de forma anónima. Vamos fazer isso. Até lá, divirtam-se e vivam sem tabus.